Olá, camaradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui novamente com o Jones Manuel falando sobre a privatização da Sabesp e já vamos começar com o vídeo então, né? O que o Tarcísio fez, está fazendo na privatização da Sabesp, que tem sido um pouco divulgado. O Tarcísio fez uma coisa que é incomum. Ele encomendou um estudo do Banco Mundial, pagando milhões, para o Banco Mundial dizer como é que vai ser a privatização da Sabesp, recomendar, né, um modelo de privatização. O Banco Mundial é uma instituição internacional do imperialismo controlada pelo governo dos Estados Unidos. Então aquilo ali já foi Tarcísio mandando um recado os gringos e dizer assim, ó, o cara da privatização, o cara da direita, o cara do neoliberalismo sou O cara que vai entregar tudo para a burguesia internacional é eu, Tarcísio. É foda, né? Porra, essa luta da privatização da Sabesp é uma luta muito importante e que foi travada de forma esplendorosa, assim. Tem que dar os parabéns para os camaradas da UP de São Paulo, que foram presos, inclusive, né? A gente não pode esquecer jamais que os camaradas da Unidade Popular, a presidente estadual da Unidade Popular pelo Socialismo de São Paulo, a Vivian Mendes, foi presa juntamente com outros 3 camaradas por estarem lutando contra a privatização, cara. Ou seja, virou crime lutar, se manifestar contra a privatização. Foi uma prisão política, né? Inclusive, para quem não conhece, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a última quinzena do ano de 2023 do jornal A Verdade, né? Que a gente estava falando aqui, ó, falando justamente sobre a privatização da Sabesp, né? E como privatizar é bom para quem é burguês e vai comprar, né? E vai ganhar dinheiro em cima dos trabalhadores, né? eu, né? Beleza. Aí a votação para a privatização da Sabesp tinha que ser uma PEC, tinha que ser uma votação de quórum qualificado. Sim, completamente ilegal. Que bom que o Jones tá pontuando isso, lembrou isso, que da forma que foi feita a privatização da Sabesp, foi feita de forma ilegal. Não deveria ser assim. É inconstitucional. Vai contra a Constituição do Estado de São Paulo. Para quem não sabe, os estados também têm constituições. E está escrito na Constituição do Estado de São Paulo que para privatizar a Sabesp precisa de uma, se não me engano, uma maioria qualificada. Que daí é, enfim. Porque tem um artigo que eu não vou lembrar de cabeça, acho que é o artigo 76 da Constituição Estadual de São Paulo, que diz que no caso de uma privatização da Sabesp, que depende da anuência, da concordância ali da prefeitura, tem que passar por uma emenda à Constituição Estadual e tal. Ele votou um projeto de lei simples. Então a votação da Sabesp é ilegal. Sim. Não podia ser um projeto de lei simples, tem que ser uma PEC. O pior é que ele tinha os votos para aprovar uma PEC, mas acho que não tinha certeza que ia conseguir os votos. Então aquilo foi legal. Tá ligado? É isso. Não arriscou porque sabia que poderia ter a chance de perder, porque tinha gente lutando contra isso. E novamente, os camaradas da Unidade Popular de São Paulo foram presos por lutar contra a privatização, contra entregar de bandeja para a burguesia internacional o saneamento básico. Qualquer juiz sério, que são poucos, e que não beija a cruz do mercado financeiro da burguesia, diria assim, ó, amigo, tá aqui escrito, essa votação foi legal, essa privatização é legal, e tá suspenso. E aí vamos lá fazer a votação de novo, e agora com um projeto de emenda à Constituição Estadual de São Paulo. Até agora, até onde me consta, isso não aconteceu. Aí tá uma briga na justiça, a galera do PT entrou na justiça, a galera do PSOL entrou na justiça. Tá certo, tem que No entrar dia mesmo. da votação, prenderam a galera da UP, né? Da Unidade Popular pelo Socialismo, a galera tava lá protestando e tal. Prenderam a galera da UP, e aí jogaram pro presídio, sabe? Tipo, a galera passou, dois estudantes, né? Passaram um tempo lá no Sem falar de toda a violência policial que os militantes, até os que não foram presos, sofreram no dia do ato. Os policiais militares
a mando do governador Tarcísio, desceu o cacete nos manifestantes. Assim como eles são acostumados a fazer isso com o professor e com qualquer manifestante que não seja bolsonarista na frente do quartel, né? Presídio, estão respondendo a processo, estão fichados e tal. O que eu acho característico? A direita... E mais uma coisa. Na prisão, eles foram presos preventivamente, tá? O Lucas e o Andrew foram presos preventivamente. A Vivian e o outro camarada, que desculpa, não vou lembrar o nome, que é um sindicalista, eles foram liberados sob fiança na madrugada. Mas os outros camaradas, que eram professor e um estudante, que não tinham muita relevância, né? Diferente da Vivian e do outro camarada, eles tiveram a prisão preventiva decretada. De forma completamente legal. A gente teve... os advogados não conseguiram acessar os réus, os militantes da UP, que estavam presos, o que é ilegal. Tá? Tá escrito no estatuto da UB. É crime. É crime. O advogado tem o direito. E o suspeito, enfim, o réu, ele tem o direito também de ter um advogado junto. E eles foram impedidos de entrar. Além disso, a prisão preventiva foi decretada. Prisão preventiva, gente, não é assim. Não é porque para tu ser preso, segundo a Constituição, para tu começar a cumprir pena no presídio, tu precisa ser condenado e a tua condenação precisa transitar em julgado. Ou seja, o que é o trânsito em julgado? É basicamente quando não tem mais recurso. Acabou todos os recursos. A tua pena definitiva é essa. Isso é o trânsito em julgado. Isso não foi o que aconteceu. Eles foram presos em flagrantes por um crime que não aconteceu, porque não foi crime. Lutar não é crime, né? É sempre bom lembrar. E a prisão preventiva deles foi decretada baseada em que eles estavam... era uma quadrilha. Basicamente isso. Era uma associação criminosa. E por isso que a prisão preventiva deles foi decretada. Porque eles representavam algum tipo de perigo à sociedade. Pergunto, que tipo de perigo um estudante e um professor representam à sociedade? Nenhum. É uma prisão política. Eles inventaram qualquer coisa para poder prender. Se fosse um juiz ou uma juíza sérios, eles jamais teriam decretado prisão preventiva. Foi político. Ela, quando chega no governo, ela não brinca em serviço. Ela define muito bem quais são seus objetivos. Né? Ela diz assim, meu objetivo estratégico de projeto é esse. Aqui no Brasil, se acostumou-se com uma mentira, que é não dá para fazer nada por causa do Congresso brasileiro. Então a gente tem minoria no Congresso. Não dá para fazer nada. Veja, isso é mentira. Então, a direita, sempre que ela ganha, ela toca o programa dela. O Bolsonaro, por exemplo, ganhou a eleição dizendo que se ele ganhasse, ele ia querer dar um golpe de Estado. Ele tentou. Tá ligado? Não conseguiu, mas... tá ligado? Assim, inegavelmente, ele cumpriu o programa dele. O Bolsonaro disse que não ia seguir recomendação médica em caso da pandemia, que não ia prescrever vacina, e não importa que morreu 600 mil brasileiros. Ele sustentou até o final e sustenta até hoje. É um programa imbecil? É. Fascistoide? Fascista? É. Assim, sustentou. Não sustentou? Aqui no Brasil, tem uma coisa... Eu vou te dar 3 exemplos pra galera que depois quiser dar o corte e contestar. 3 exemplos. Que a galera, tudo é culpa do Congresso. Veja, governar com minoria de deputados e senadores realmente não é fácil. Pensando na presidência ou pensando, por exemplo, num caso no governo estadual. Governar com minoria na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, não é fácil. Mas vou te dar 3 exemplos do governo federal. Só pra tu... só pra galera sacar como isso é falso. Vamos lá. Meu irmão, tem um imposto para agroindústria que a galera paga no Brasil e que vai direto pro INCRA. Quem falou isso, inclusive, foi o João Pedro Estrada, ele dirigente do MST, na entrevista pro Breno Alto.
Esse imposto pago à indústria no Brasil, antigamente, alguns anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, não arrecadava nada porque a agroindústria era muito pequena. Com esse negócio de JBS Friboi, crescimento de agroindústria, de processamento de proteína animal, principalmente, cresceu muito o setor de agroindústria no Brasil, né? Esse imposto que vai direto para o INCRA arrecada 2 bilhões por ano. 2 bilhões. Que nem é grande O que coisa. aconteceu com o INCRA em 2023? O INCRA não tinha orçamento para pagar a viagem da galera, para pagar as diárias, para fazer as visitas técnicas, as fiscalizações. Sabe por quê? Porque o imposto que deveria ir diretamente para o orçamento do INCRA, e o INCRA teria garantido só dessa fonte de financiamento 2 bilhões por ano para fazer a política de reforma agrária, esse orçamento não está indo para o INCRA. Tá indo pra O onde? Tesouro desvia e é gasto com outras coisas. O MST fez uma reunião com o governo, não passa pelo Congresso, a decisão do governo. Fez uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo assim: ministro, o imposto da agroindústria, que deveria ir para o INCRA, que deveria, esse ano 2023, garantir 2 bilhões para o INCRA, para a gente fazer a política de reforma agrária, não está indo. Aí o governo falou assim: não, pô, a gente vai resolver. Fica tranquilo, vou mandar o Tesouro resolver Confia. e agora o imposto vai para o INCRA. Confia no pai. Confia que o pai resolve. Foi. Aham. Confia. Foi não. Acabou 2023. A galera fala assim: não, a bancada do agronegócio é muito poderosa. De fato, é muito poderosa no Congresso. Mas veja, por uma decisão política de conciliação, de ceder ao que teoricamente é o inimigo, se deixou o INCRA com menos de 2 bilhões para fazer a política de reforma agrária para a agricultura familiar, para o pequeno e médio. Não, e convenhamos. Pro governo federal, 2 bilhões não é nada. É troco. 2 bilhões, pra gente é muita coisa. Pro governo federal não é nada. Nada. de agricultor. Isso é um exemplo. Outro exemplo. No Brasil, vem a privatização de presídios. Ano passado se privatizou. É uma tristeza, porque o governo dito progressista, dito de esquerda, é o governo que está privatizando presídio. Aqui no meu estado, aqui no Rio Grande do Sul, pô. Se eu não me engano, é Erechim. Com a bosta do governador Leite. Esse fascista limpinho aqui, né? O Bolsonaro limpinho. O fascista de banho tomado. Que está privatizando presídio. Para tornar lucrativo a prisão de pessoas. Pelo amor de Deus, gente. Vocês querem que vire Estados Unidos isso aqui? A gente já tem a terceira maior população carcerária do mundo. A gente tem 900 mil pessoas presas. Agora, me responde. Tu tá mais seguro na rua porque tem 900 mil pessoas presas? Essa política que é, lembrando, política do PT, porque lei de drogas é do PT, 2006. Foi o PT que incentivou e passou, o presidente Lula sancionou a lei de drogas de 2006. A lei de drogas que coloca preto e pobre na cadeia por tráfico. Por que tráfico? Porque no artigo... de cabeça é foda, não vou lembrar, acho que é o 12 da lei de drogas, que ele fala sobre o que é a diferença entre traficante e o usuário, que o traficante vai preso, o usuário não, é basicamente isso, tá? Só que o usuário é o usuário quem o policial achar que é o usuário, entendeu? Ele não dá uma diferença objetiva sobre o que é o que. Então é basicamente, se tu é preto, se tu é pobre e tu foi pego com droga, tu é traficante. Se tu é um playboy que vende droga em festinha de rave, que vende bala e vende doce, aí, pô, daí tu é usuário. Pô, quem é que não erra, né? E é essa política punitivista de guerra às drogas do governo Lula que resultou em 900 mil presos, tá? De 2002 a 2004, o número de presos no Brasil duplicou. Mais de 100%. Mais de 100%. Privatizou o complexo de Erechim, complexo prisional de Erechim, no Rio Grande do Sul. Essa privatização de presídios foi feita a partir de um decreto presidencial. Então, atenção, galera, não é do Congresso.
Decreto presidencial é da caneta do presidente. Decreto presidencial número 11.498. E agora me diz, a política de drogas do governo Lula, a privatização de presídio, a política de guerra às drogas, isso afeta quem? Quem é que morre? Qual é a cor das pessoas que morrem no Brasil? Inclusive, os policiais. Qual é a cor dos policiais que morrem? Por causa das guerras às drogas. Por causa da por causa dessa ideologia fascista que tem dentro das polícias militares. Quem é que morre? Não é o coronel, não é o tenente-coronel, não é o major, não é o capitão, é o soldado, é o sargento. Ele tá na rua. E qual é a cor dessas pessoas? De 25 de abril desse ano, Lula estava viajando, quem assinou foi o Geraldo Alckmin e o Fernando Haddad. Pronto, esse decreto coloca presídio de segurança pública no rol de privatização. Em seguida, o BNDES mudou a sua carteira de investimentos para colocar presídio de segurança pública no rol de atividades que vão ser financiadas pelo BNDES, e em seguida a União, o governo federal, se colocou como garantidor da operação. O que é que significa isso? O Complexo de Erechim fica no Rio Grande do Sul. Então o governo do estado do Rio Grande do Sul está na operação que vai pagar o concessionário privado para administrar o presídio. Só que se o governo do Rio Grande do Sul não cumprir a sua parte no contrato, se ele não pagar, o governo federal assume a dívida e garante que o concessionário privado continue recebendo. Então, assim, a empresa privada nunca vai perder. Não há prejuízo nunca. Nunca. Se o governo do Rio Grande do Sul não pagar... Ou seja, não importa o que acontece, a burguesia no capitalismo ganha sempre. Sempre. E é sustentada pelo governo, pelo Estado. Não é pobre que é sustentado pelo Estado. É burguês. A União assume a dívida. Veja, nada disso foi o Congresso. Decreto presidencial. Não foi o Congresso. Política do BNDES para apoiar a produção do presídio. O presidente do BNDES é o Aloysio Mercadante. Alguém que tiver o mínimo de coragem na mídia burguesa tem que perguntar para o Aloysio Mercadante: o Aloysio Mercadante, o papel do BNDES é financiar a indústria brasileira, é financiar a complexidade produtiva, é financiar a ciência e tecnologia, é financiar a privatização do presídio. Assim, presidente do BNDES. Privatização. E aí, sabe o que é o mais doido? Se você olhar no Congresso, e eu acompanho sistematicamente a pauta do Congresso, a bancada da bala não fez pressão em 2023 para avançar a presença do presídio. Foi iniciativa do governo. Sério, cara? Sério. A bancada da bala não fez pressão nenhuma. É de ficar incrédulo mesmo. É de ficar incrédulo. Um governo que se diz de esquerda que faz isso. É pra ficar incrédulo mesmo. Sabe o que é o mais doido? Tem uma notícia. No Brasil. Tem uma notícia de 2017, que é esse decreto do governo Lula desse ano, o decreto 11.498, é um decreto que modifica um programa criado pelo Michel Temer, que é o PPI, o Programa de Parceria de Investimento, que assim que aconteceu o golpe, o Michel Temer criou esse programa para privatizar aeroporto, estrada, rodovia, tudo que você imaginar, privatizar na área de infraestrutura. Ele queria passar o cerol, privatizar a infraestrutura no Brasil. Só que o Michel Temer, que quer manter uma áurea de advogado, de constitucionalista, o Michel Temer não colocou presídio de segurança pública no âmbito desse programa PPI. Aí tem uma reunião de 2017 do Aécio Neves indo lá se reunir com o Michel Temer, tá no site do PSDB, todo mundo pode pesquisar isso aí. E o Aécio Neves pedindo pro Michel Temer para ele colocar presídio de segurança pública no âmbito desse PPI para fazer PPPs, parceria... Ou seja, o que isso nos diz? Isso nos diz o seguinte: qual é a diferença entre o Lula, o Temer e o Aécio Neves na prática política? É pouca. É quase nada. O que isso nos diz, então? Então isso nos diz que a democracia liberal é uma farsa? Que não importa quem a gente escolha, a burguesia é que vai sair ganhando sempre? Talvez, né? Público-privado em presídio de segurança pública. O Temer não colocou. Coisa maluca.
O Temer. Não O Brasil Aí, não é pra iniciante. 25 de abril de 2023, o governo Lula, sem pressão do Congresso, que eu desafio qualquer pessoa a me mostrar um requerimento assinado de 10 deputados de 2023 que estavam cobrando a privatização do presídio. Eu desafio, você que tá ouvindo, eu desafio qualquer pessoa a me mostrar qualquer movimentação de 10 deputados, de 15 deputados no Congresso Nacional que estava cobrando, que estava pressionando por privatização do presídio. Não teve, foi uma decisão do governo federal. Aí, não, e aí, vou nem terminar, vou te dar mais outro exemplo. Quando o Lula ganhou a eleição, o Bolsonaro fugiu do país, né? E na prática, né, começou aquele... Lembrando que ele fugiu do país, não tinha nem acabado o mandato dele ainda. Foi lá pelo dia 27, 28 de dezembro, se eu não me engano. Ele, se mandou fugido, com o cu na mão, com medo de ser preso. Debate sobre o governo de transição, e aí o governo conseguiu a tal da PEC da transição, né? Que reformulou o orçamento, porque o orçamento de 2023 é feito em 2022, né? O orçamento de um ano é feito um ano antes. E aí conseguiu reformar o orçamento, melhorar e tal, e liberou 150 bilhões a mais para o governo Lula gastar ano passado, que foi inclusive o que deu um crescimento da economia, o que deu um alívio. Na PEC de transição foi aprovada que já podia aumentar o salário mínimo desde o dia 1º de janeiro. Desde o dia 1º de janeiro já podia aumentar o salário mínimo. Se não me engano, foi lá ligado? Maio. Então o governo conseguiu uma possibilidade de já começar o governo novo aumentando o salário mínimo, e no dia 1º de maio, dia do trabalhador, poderia dar outro aumento. Que é uma massa, porque o salário mínimo é, tipo, um valor de base para milhões de trabalhadores. Hoje tem 34 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Foi o que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez. Militou para não dar o aumento do salário mínimo em janeiro e só deixar para maio, porque deixando o aumento só para maio, economizava 2 bilhões. Por quê? O salário mínimo, ele é atrelado à aposentadoria e alguns outros benefícios, né? Como o BPC, o benefício de prestação continuada. Se você desse aumento do salário mínimo, aumentava também a aposentadoria e o BPC. E aí o argumento do ministro era que, não, se a gente aumentar o salário mínimo agora, os aposentados, a galera e tal... Sabe os aposentados que ganham salário mínimo, que são fudidos, que tem que pagar remédio, e tem remédio que falta na farmácia popular? Então, é nessas pessoas que o Fernando Haddad, que tem gente que diz que é de esquerda, estava pensando. Esse é o nosso ministro neoliberal. Vai ganhar também aumento, e aí em nome de economizar 2 bilhões, que não é nada, que só emenda para os deputados, foi liberada no passado 22 bilhões. Em nome de economizar 2 bilhões, deixou 5 meses para esperar a classe trabalhadora ter aumento. Não foi o Congresso aprovou a PEC de transição. Podia ter dado aumento em janeiro, tá ligado? Em janeiro, os caras decidiram segurar para maio. Então, assim, são 3 exemplos que eu posso... E é importante a gente lembrar que é com a anuência do presidente Lula. O Haddad é um neoliberal, safado? É. Mas ele responde ao presidente. E é o presidente que está deixando isso acontecer. Que deixou isso acontecer. Que deixou o arcabouço fiscal acontecer. Ou seja, isso é culpa principalmente do Lula. Dá vários que na prática, se naturalizou entre a gente o chamado estelionato eleitoral. A galera é tudo chaveco, é tudo conversa. Então na eleição fala que vai acabar com o teto de gastos, fala que vai rever a reforma trabalhista, fala que vai rever a reforma do ensino médio. Hoje, o ministro da Educação do governo Lula, o Camilo Santana é um cara que recebe ordem do Jorge Paulo Lemann. O mesmo da fraude das Americanas, o mesmo da privatização da Eletrobras. Tipo assim, o MEC assinou um contrato com uma organização... Um dos maiores, se não o maior burguês brasileiro. Que fique bem claro. Ligada à Fundação Lema no valor de 8 bilhões. Que isso? Sabe? E aí, enquanto tu vai vendo, é só bilhão. Tá reparando, né? Que é tudo com B. Tá ligado? Você falou. Tá em cima. Tudo com B, tudo com bilhão, assim. Então, tipo, é muito cômodo esse discurso de que, não é culpa do Congresso, a culpa é da mídia. Veja, eu não tô dizendo que o céu é perto, nem que o mundo é fácil de se resolver. Perfeito? É isso, as coisas são difíceis. A gente tá falando de interesses poderosos e tal, né? Mas assim,
Você só muda as coisas com disposição para o enfrentamento, com organizar o debate público, com chamar o povo da jogada. Vou dar outro exemplo, em homenagem ao Pedro Maren, que está aqui, que é especialista. E o PT adora fazer isso. Na eleição, chama as bases, agita as bases, quer que as pessoas vão pra rua. Ganhou, entrou no governo, nunca mais. Tchau. A base nunca mais viu. Nunca mais. E ainda reclamam quando, agora durante o governo Lula, sindicato quer fazer greve. Quando o trabalhador quer fazer greve, fica reclamando. Não, pô, agora? Vai fazer greve agora? Não fez durante o governo Bolsonaro? Vai fazer agora? Primeiro, quem disse que não fez durante o governo Bolsonaro? Segundo, agora é muito melhor numa greve para poder fazer a negociação com um governo que não é fascista, né? Com um governo supostamente de esquerda. De questão militar. Quando os caras deram o golpe do 8 de janeiro, depois de tudo que fizeram no governo Bolsonaro, o que era que os militares tenham medo? De que acontecesse uma reforma das Forças Armadas. E se criou o clima político para aquilo. Né? Os militares alopraram tudo que podia no governo Bolsonaro, responsabilidade direta, né? Mais de 700 mil pessoas mortas durante a pandemia, roubaram, que é uma beleza, né? Teve um general que foi presidente da Petrobras que um mês ele recebeu mais de 1 milhão de salário, bônus e não sei o que, roubaram tudo que podia e que não podia, e depois do golpe de 8 de janeiro, tem... E aí vem aqueles corno lambibota de milico que fala, não, porque no exército esse tipo de coisa não acontece. Durante a ditadura não tinha corrupção. Porra, meu pau de óculos, né, mano? Sim, um áudio que foi vazado do atual comandante do exército, o Tomás Paiva, dizendo que a prioridade do exército das Forças Armadas é impedir que aconteça uma reforma. Porque vários setores da sociedade estavam dizendo assim, ó, bicho, os militares desse jeito não dá. E tava tudo encaminhado, tinha toda uma conjuntura política para tentar uma reforma das Forças Armadas finalmente, para acabar com a tutela militar. Beleza. Foi que o governo federal fez. Foi que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez. Uma irresponsabilidade histórica com o povo brasileiro. Ele decidiu que, ao invés de enfrentar os militares que estavam fracos depois do 8 de janeiro, ter dado errado, Sim. eles não conseguiram o que eles queriam, e finalmente fazer uma reforma nas Forças Armadas, mudar o artigo 142 da Constituição e acabar o famoso artigo 142, que os bolsonaristas, os militares, dizendo que garantia às Forças Armadas a, se necessária, a tomada do Estado, o que não é o que está escrito no artigo 142 da Constituição. E sem falar que foi o melhor momento histórico dos últimos 30, 40 anos que a gente teve como país para colocar os militares nos seus devidos lugares e mudar o currículo de formação dos oficiais. Isso que deveria ser feito. O currículo de formação dos militares tinha que ser mudado. E assim como diz Cristiano Botafogo, do primeiro delírio de Brasília, a escola de oficiais das Forças Armadas deveria se chamar Escola Paulo Freire. É isso. Ameaça tutela militar, mudar a forma de promoção dos generais, mudar o número de generais, porque o Brasil tem um dos maiores números de generais do mundo, mudar a forma... Cara, tem mais general no Brasil do que nos Estados Unidos. E a gente não participa de guerra, mano. Isso é bizarro. Como é tocar da política de defesa, porque a política de defesa no Brasil parece que é coisa só de militar, que a sociedade civil não tem um debate democrático em torno da política de defesa. Enfim, uma série de reformas pra cá. Sem falar na escolha de colocar o Múcio como ministro da Defesa. O Múcio, que foi a favor do golpe da Dilma, né? O Múcio, que é amiguinho dos militares. É esse Múcio. Acabar com a tutela militar, finalmente. O presidente Lula mantém o José Múcio, que é o conservador, um reacionário de Pernambuco, como ministro da Defesa. E o José Múcio, junto com o governo Lula, articula uma anistia ampla, geral e restrita para os militares golpistas. De novo. Ao ponto de que um deputado do PT, Carlos Aratini, daqui, São Paulo, apresentou um projeto de lei para mudar o artigo 142 da Constituição, que é aquele artigo que os militares dizem que garante que as Forças Armadas
são responsáveis pela lei e a ordem. Então tinha vários elementos ali no artigo do deputado Zaratin, né? Que basicamente eles dizem que eles podem tomar controle do Estado caso tudo vá pra merda, entendeu? E é eles que decidem quando que vai tudo pra merda. Na proposta do projeto de lei, mudar o artigo 142, fazer com que militares que sejam candidatos vão automaticamente para reserva, proibir general, já é proibido, mas reforçar, proibir general, militar, nativa, tá dando declaração política, se envolvendo com política. O governo sabotou o projeto e arquivou. Governo Lula. Sabe? Mas ele não é do PT também? É? Sim, Então, sim, mas o próprio PT sabotou. Ele tem razão no que ele tá falando. aí é muito gostoso chegar e dizer assim, não, mas não dá pra fazer nada por causa do Arthur Lira. Veja, o Arthur Foda, Lira é né? um bandido. Mafioso da pior qualidade. É um Agressor daqueles marginais de que mexe mulher. com bilhões. Que é... Arthur Lira, agressor de mulher. Sempre importante lembrar. É um arrombado, agressor de mulher. Além de ser, né, fazendeiro, burguês safado, é agressor de mulher. que é responsável por boa parte da desgraça do país. O Arthur Lira, o Centrão, todos esses deputados, beleza. Um bando de marginal. Inimigos da classe trabalhadora e da soberania nacional. E é assim mesmo que eu chamo, marginal. É isso. Aquilo é marginal de tá verdade. certo. Aquilo é bando de verdade. Tudo certo. Campos Neto, presidente do Banco Central, é um empregado da banqueirada. Recebe ordens do Bradesco, do Itaú, do BTG. Nada é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Agora, se você tem compromisso com a transformação, O problema é a covardia. O problema é sequer tentar. Uma coisa é perder tentando. Outra coisa é nem tentar. conceito de vida da classe trabalhadora, compromisso com mudar o país. Se você quer um dia ver um Brasil que não tenha fome, que não tenha desemprego, que não tenha criança na rua sem escola, que não tenha problema de transporte, você quer um Brasil diferente, você tem que enfrentar o poder político e o poder econômico. Porque se a gente não enfrentar, daqui a 30 anos, vocês vão estar cantando os mesmos problemas. Sim. Não, porque o Brasil tem racismo, tem violência policial. Sim, porra. A gente quer mudança. E aí a gente foi acostumado por uma esquerda acovardada nos últimos 30 anos Covarde. de que nunca Covarde. dá para enfrentar nada e justificar esse não enfrentamento. Então antes, quando a esquerda, por exemplo, durante... Pessoas esqueceram disso. Mas durante o governo Lula 1 e 2 e uma parte do governo Dilma, a esquerda chegou a ter o presidente da Câmara. O João Paulo, do PT, foi presidente da Câmara. O Aldo Rebelo, se não me falha a memória, eu acho que também foi presidente da Câmara quando ele era do PCdoB. Então, assim, teve gente progressista que foi presidente da Câmara. Então, antes o problema não era o presidente da Câmara. Antes o problema é que a gente tinha poucos deputados, mais do que hoje, mas tinha poucos. E o problema era a mídia burguesa. Aí, beleza. Aí, agora que hoje a maioria conservadora na Câmara dos Deputados é muito maior, aí a desculpa é a Câmara dos Deputados. Amanhã, desculpa vai ser outra, mas sempre tem um monstro na sala que diz que não dá pra enfrentar, não dá pra fazer, não dá pra chamar o debate. Ué, sempre isso. Desculpas, desculpas, desculpas. E os caras sequer tentam, né? É foda. Esse é o PT. E a gente não pode esperar por isso. A gente tem que fazer uma construção com o povo. Com o povo. É isso, gente. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Se curtiu o vídeo, dá um joinha aí, ativa o sininho, se inscreve. E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.